Bom dia. Mais uma vez nos reunimos para estudarmos as Escrituras, mais um domingo em que nós voltamos a nossa atenção para aquilo que a palavra fala sobre educação de pais. Nós estamos estudando já há algum tempo princípios e valores que as Escrituras nos ensinam sobre educação de filhos, mas nós aprendemos que grande parte do nosso trabalho de educadores de filhos tem a ver com a nossa função de pais. Que grande parte dos problemas e desafios que nós encontramos com as crianças na nossa vida, eles têm muito a ver com aquilo que os pais são e aquilo que os pais fazem. Por isso, nessa série, nós exploramos vários desses temas e hoje nós caminhamos para a nossa última mensagem. Hoje nós vamos observar o final dessa grande jornada de estudos sobre a educação de filhos. E se você quiser conhecer o que nós já vimos até aqui, ou quiser relembrar alguma coisa, eu gostaria de recomendar que você visite o nosso site. Nós estamos publicando todo o material em formato de guia de estudo. Você vai encontrar uma síntese, um resumo de cada uma das mensagens com os pontos principais, um guia de estudo para você continuar estudando com perguntas orientando a reflexão e um devocional. Além disso, nós proporcionamos um devocional para a sua semana. Então, se você gostaria de relembrar alguma coisa que nós já vimos até aqui, esse é o melhor lugar para você fazer. Um pai me procurou semana passada dizendo que a gente vai ter que repetir essa pregação muitas vezes, essa série muitas vezes, foram muitas coisas aprendidas, e talvez tenha uma maneira mais fácil de fazer isso, seja voltar para ler o material que a gente deixou produzido. Lá tem o áudio também, o áudio das mensagens e o vídeo também. Então nós temos bastante coisa por aí, mas vamos lá. O que nós tanto vimos nessa série? Uma vez que essa é a última mensagem, eu gostaria de relembrar com vocês o que nós já vimos. Nós iniciamos essa série observando erros que nós estamos vendo na educação de filhos dos nossos dias. Nós observamos como que Deuteronômio 6 nos ajuda a nortear e a responder propostas de educação de filhos que não correspondem ao padrão das Escrituras e ao padrão que Deus estabeleceu. Nós observamos que a prioridade da educação de filhos começa com a sabedoria das Escrituras em casa. Nós observamos que um lar que cria de acordo com as Escrituras, ele tem que rejeitar o padrão desse mundo e adotar o padrão que Deus estabelece nessa palavra. Mas existe um risco em fazer isso, que é criar uma casa de legalistas, e é por isso que nós falamos que o ponto de partida tem que ser o Evangelho. Não adianta somente separar dos valores desse mundo e adotar a visão da Escritura. Nós precisamos separar também o legalismo e a libertinagem desse ensino. E nós precisamos focar naquilo que o Evangelho nos ensina. Nós precisamos ver como que o Evangelho pode nutrir na nossa visão de educação para não produzir dentro das nossas casas seguidores de religiões ou fariseus disfarçados de seguidores de Cristo Jesus. Seguindo, nós vimos que é importantíssimo que os pais estabeleçam sua autoridade em casa, nos modelam que Deus exerce a sua autoridade. Nós não temos a menor dúvida da autoridade de Deus sobre todas as coisas, mas às vezes nós temos dúvidas sobre a autoridade que Deus deu para cada um dos pais para exercerem dentro de casa. Nós observamos que existe uma necessidade de equilibrar amor e autoridade dentro de casa, como Deus faz. E nós entendemos que essa é uma área importantíssima no nosso aprendizado. Nós também descobrimos que a nossa principal tarefa é instruir os nossos filhos. Não é simplesmente ajudá-los a chegar no próximo lugar. Embora grande parte da educação dos nossos filhos tenha a ver com o papel de Uber que nós temos de levá-los para os lugares onde eles precisam chegar, nossa função não é essa. Nossa função é instruir os nossos filhos. Nós estamos aproveitando todas as oportunidades para ensinar os nossos filhos. Nós vimos que o modelo de educação tem que ser o discipulado. Que da mesma maneira como Cristo discipula pessoas e que os seus discípulos discipularam, nós vamos discipular os nossos filhos dentro de casa. Nós temos que ajudar os nossos filhos a crescerem na fé cristã que eles estão recebendo. Nós estamos transmitindo um legado espiritual para os nossos filhos, a fé cristã que nós recebemos. Dentro de casa nós estamos fazendo isso. Nós também observamos que nem sempre as coisas vão certo. E nós observamos que quando as coisas dão errado, nós vamos precisar usar a disciplina. E a disciplina cristã, ela evita os extremos que nós conhecemos. Ela evita a punição, ela evita a permissividade. E ela mostra um caminho que nós chamamos que é um caminho redentivo dessa disciplina. Onde Deus usa pai e mãe para resgatar o coração perdido dos nossos filhos, o coração pecador dos nossos filhos. Usa pai e mãe para ajudá-los a andar no caminho ensinado pelo Senhor.
E nós vimos na semana passada que nós vamos fazer isso sempre tendo como alvo o reino de Deus. Não é o reino desse mundo, não é o reino do papai e da mamãe, não são os projetos que o papai e a mamãe têm. A nossa função como pais é fazer com que os nossos filhos enxerguem o reino, os valores do reino e o trabalho do reino. Sugerimos ainda que era importante que os pais estabelecessem uma parceria com a igreja, porque nós, como igreja, nós entendemos que não é nossa função criar filhos dos outros, que a nossa função como igreja não é resolver o seu problema. Nós não queremos que você terceirize para nós o seu problema, mas nós queremos servir vocês com o nosso ministério infantil, para que os nossos filhos sejam treinados dentro da nossa igreja para enfrentar o mundo, que eles sejam discipulados aqui, que eles aprendam boa teologia aqui, que eles aprendam a usar as escrituras aqui. Mas nós vamos fazer isso como parceiros. Nós estamos servindo juntos com o mesmo propósito. E agora nós chegamos em um ponto muito importante. Agora nós temos que fazer a pergunta que talvez seja a mais difícil de todas elas. Qual é a parte mais difícil da educação? Todas essas partes que nós vimos são desafiadoras. Cada um dos elementos que a Escritura apresenta sobre a educação de filhos, ele é profundamente importante. E nós já vimos, ela é bastante difícil. Mas o que poderia ser mais difícil do que disciplinar um filho? Talvez você não saiba dessa história, eu vou te contar. Quando eu e a Gabriela nos casamos, nós fizemos alguns acordos. Nós falamos, quando as crianças desobedecerem, nós vamos estabelecer regras. E quando as crianças desobedecerem, nós vamos precisar aplicar a disciplina. E o princípio que nós vamos usar é esse. Quem der a regra, vai ter que fazer valer. E quem pegar a criança infringindo a regra é responsável pela disciplina. Combinado? Combinado. Isso foi tudo bem até o dia que a Gabriela pegou no ato as crianças em indisciplina. E agora seria a primeira vez que ela teria que, diante daquela situação, exercer disciplina bíblica e levar as crianças para ter aquela conversa no banheiro. Ela viu a situação, ela tinha dado a regra, ela viu a quebra da regra, ela pediu para que as crianças fossem até o banheiro onde teriam uma conversa, e ela olhou para mim e falou assim, pode ir, querido, vai que o filho é teu. Eu falei, não senhora, agora é você que é a mãe dessas crianças, se vire, é sua vez. Ela falou, eu não consigo fazer isso. Eu falei, eu sei. Isso é profundamente difícil. E eu tenho certeza que vocês já passaram por situações similares. Mas existem coisas que são mais difíceis e mais doloridas para nós como pais. E que se você que é pai de início de viagem, você talvez não tenha parado para pensar nisso. Vocês pais que já são mais velhos, vocês já têm experimentado isso de perto. É quando nós vamos transmitir para os nossos filhos o bastão e dizer, agora, filho, a vida é tua. Nós estamos educando filhos para que saiam de casa. E eu posso garantir para vocês, embora não tenha experimentado isso, essa é a fase mais difícil da educação de filhos. Nós estamos criando filhos para que eles tenham vida fora do nosso lar, para que eles evitem a tolice da adultescência e morem com a gente, conosco o resto da vida. Nós estamos criando filhos para que eles sejam adultos, maduros, responsáveis e saiam de casa. Para que eles sejam parceiros nossos no trabalho lá fora. Para que eles mesmos tenham suas próprias famílias. Para que eles cresçam o suficiente para trabalharem por conta, para viverem por conta, para terem sua própria família. Antigamente isso acontecia com 12 anos. Depois começou a acontecer com 18. Hoje está acontecendo com 48. Você pega esses adolescentes que vão ficando em casa. Mas esse é um movimento da cultura que nós rejeitamos. Não existe adultescência. Existe leniência de pais preguiçosos que não ensinam o que é a vida. Existem pais fracassados em dizer para os seus filhos, vocês precisam virar adultos. Você já percebeu que várias das músicas dos nossos dias, os nossos jovenzinhos estão cantando sobre como é difícil ser adulto? Como é difícil ser adulto? Vivendo com uma tonelada de privilégios e benefícios que a gente jamais viu na nossa época. Agora eu dei uma de velho, né? A gente não via essas coisas e tinha que virar gente.
Nós não estamos criando filhos para nós. Nós não estamos criando filhos para ficarem com a gente. Nós estamos passando o bastão para que eles vivam a vida. Agora pense um pouquinho. Que tipo de bastão você tem transmitido para o seu filho? Você está treinando ele para sair de casa de fato? Você está criando todas as facilidades para que ele nunca deixe de depender de você? Porque isso é bonito, fofo. Porque isso é de acordo com a vibe desse mundo. Porque nós pais temos que ser responsáveis por entregar para os nossos filhos o bastão da vida e dizer: agora é a sua vez. Eu tinha 17 anos quando isso aconteceu comigo. Fui criado em um lar missionário. Com 12 anos eu queria ser missionário. Eu tomei a decisão de me dedicar ao ministério em tempo integral com 12 anos. E com 17 anos eu estava dizendo tchau para os meus pais, porque essa era a vida que eu queria caminhar. Meu pai sempre orou comigo, falando que isso ia ser incrível. Falou: que joia, vai fundo. Minha mãe sempre sofreu com isso. E chegava comigo e dizia: filho, você tem certeza? Você tem certeza que você quer deixar a mamãe? Você tem certeza, meu filho, que você vai embora agora? Você não quer esperar mais um tempinho? Fica um pouquinho a mais. Eu dizia: não, eu quero, é isso que eu vou fazer. E com 17 anos, meus pais precisaram chegar até mim e se despedir. Minha mãe veio chorando para mim. E claro que ela falava: você tem certeza, é isso mesmo que você quer fazer? Eu falava: não, mãe, é isso que eu vou fazer. Eu estava com malas nas mãos. Vem o meu pai, que até aquele momento eu não tinha visto chorar fora de velório, me dá um abraço e com a voz profundamente trêmula ele diz: filho, eu amo você. Eu falei: pai, deixa de ser frouxo. Eu tinha 17 anos, me dá um desconto. Mas foi ali que meu pai falou: agora é com você. Agora é a sua vida. Agora é o seu. Agora você vai colocar em prática o que você aprendeu. E eu lembro de ligar para ele fora de casa. E ele falava assim: o que você aprendeu? Eu falei: eu aprendi que eu tenho que me comportar, que eu tenho que obedecer, que eu tenho que fazer o que é correto, que eu não posso brigar com professores. O que você vai fazer? Você sabe o que você tem que fazer. Não é falta de instrução, é falta de coragem. Agora é hora de virar homem. E assim que começou a minha saída de casa. É assim que o processo vai acontecer com os nossos filhos, com todos eles. E enquanto eu sentava e orava e lia a respeito dessa mensagem, eu encontrei um livro que me mexeu muito comigo. É um livro escrito pela Elizabeth Elliot, um excelente livro, vale a pena ser lido. É um livro no qual ela conta a história dela, de como os pais nutriram a fé deles como filhos. E ela conta histórias incríveis dos pais. Mas em um dado momento do livro ela disse o seguinte: não foi fácil para os nossos pais nos deixarem partir. Eles sabiam desde o início que eram administradores, não proprietários dos filhos que Deus lhes deram. Não éramos propriedade deles, mas chegou um tempo em que a custódia tinha que ser liberada. E ela diz: soltar as rédeas espirituais deve ter sido a coisa mais difícil que para pais como os meus, cuja principal preocupação havia sido fixar no nosso coração, nas coisas do alto. Ela sabia que sair de casa seria custoso. Ela sabia que seria muito difícil. E ela sabia que entregar os filhos era um desafio muito grande. Deixá-los partir. E o que eu quero dizer para vocês hoje é que a parte mais difícil da educação é entregar os nossos filhos para o Senhor. Porque quando nós entregamos os nossos filhos para o Senhor e nós sabemos que eles vão sair de casa, quando nós entregamos os nossos filhos para o Senhor, nós lembramos que eles não eram nossos em primeiro lugar, que nós estávamos cuidando como mordomos do Senhor, mas eles não são nossos. E vai chegar o dia em que simplesmente nós vamos entregá-los. E para apresentar os princípios que podem nortear a nossa entrega dos nossos filhos para o Senhor, eu quero contar para vocês 3 histórias. As 3 histórias que eu vou contar para vocês, vocês já conhecem. Mas eu gostaria que vocês lessem essas histórias comigo nessa manhã, da perspectiva da entrega. Da perspectiva, eu vou mostrar para vocês, de um pai fiel, de uma mãe fiel
e de um casal fiel. Como que homens e mulheres do passado entregaram os seus filhos para o Senhor, e o que é que nós podemos aprender com isso? A primeira história, certamente você lembra, é a história de Abraão. Abraão foi um homem fiel, nós não temos a menor dúvida de que ele foi um homem fiel, de que ele foi um homem obediente, de que a história dele mostra que ele foi um homem que, de maneira geral, ouviu o Senhor. Exceto que, durante todo o período inicial da sua jornada, ele foi um homem desobediente, cabeçudo, turrão. Abraão era muito mais parecido com a gente do que a gente imagina. A gente olha para ele como um herói da fé, que ele é. A Escritura diz que ele é um herói da fé. Mas quando nós olhamos a sua história, especialmente no início, o que é que nós encontramos? Nós encontramos um homem vacilante, um homem que tem medo dos inimigos, um homem que não confia no Senhor. Você lembra da história? Por 2 vezes ele quis entregar a mulher dele para sobreviver. 2 vezes. A mulher que daria o filho prometido. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, deixa o pessoal levar você, aí quem sabe eles preservam a minha vida, porque a promessa foi dada para mim, então talvez se você ficar e eu não morrer, a gente consiga cumprir a promessa de uma outra maneira. Esse é Abraão. Abraão tinha sangue brasileiro, ele queria dar jeitinho em tudo. Ele queria dar um ajuste nas coisas. Sara não era muito diferente também, não. Ela falou assim, olha, eu estou vendo que as coisas estão demorando, a gente está ficando meio velho, a gente está meio caído. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito nessa situação. E se ao invés de o filho vir comigo, que eu estou meio caída, a gente arrumasse uma concubina para você? A história de Abraão e Sara é uma história como a nossa. Gente fraca, de pais que têm dúvidas, mas que no final das contas entenderam que a melhor coisa que eles podiam fazer era confiar em Deus. Quando nós olhamos a promessa que Deus tinha feito para Abraão, nós ficamos impressionados. Ele diz o seguinte, Abraão, você vai sair da sua terra, dos seus parentes, da casa do seu pai, você vai para a terra que eu te mostrei, e eu farei de você um grande povo, e te abençoarei, e tornarei o seu nome famoso, você será uma bênção. Quando nós olhamos o chamado de Abraão, nós percebemos que desde o início, Deus tinha deixado claro para ele que ele seria um grande povo. Mas de onde viria esse grande povo? Bom, ele precisaria de um filho. Quanto mais o tempo passava, mais difícil isso ficava. Em um dado momento ele olha para o Senhor e diz o seguinte, Senhor soberano, que me darás se continuo sem filhos e sem herdeiro na casa, e Elisé de Damasco, meu herdeiro? E ele acrescentou, veja tu, não me destes descendência, um filho entre os muitos da minha casa que será o meu herdeiro. Eu estou esperando muito por um filho, Senhor. Meu primeiro herdeiro é um primo parente distante de 2º grau, eu não quero deixar as coisas para ele. Muito menos a promessa que o Senhor me fez. Em dado momento, Deus olha para ele e diz o seguinte, levando-o para fora da sua tenda, ele disse, olha para os céus, conta as estrelas, se é que você pode contá-las. Então prosseguiu, assim será a tua descendência. E Abraão creu. Abraão creu e isso foi imputado como justiça. A partir desse momento em que ele creu, ele decidiu honrar o que Deus tinha dito para ele. A partir do momento em que ele creu, ele parou de tentar dar jeitinho nas coisas. E ele resolveu fazer tudo o que Deus lhe pedisse, porque ele sabia que era melhor confiar em Deus do que tentar achar um meio do caminho. E na cena seguinte, nós vamos ver o Senhor dizendo, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou, deu um filho a Abraão na sua velhice, na época exata que Deus lhe prometera. Na época exata, eu adoro essa frase. Deus não chegou atrasado, Deus não estava perdido, foi no momento certo. Esse menino nasceu e recebeu o nome de Isaac. A história estava completa, agora a profecia foi dada, foi profecia recebida, agora o filho da promessa está em casa, finalmente as coisas vão dar certo. Até que nós lemos o Senhor voltando para Abraão dizendo, toma o seu filho, o seu único filho, a Isaac, a quem você ama, vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali em um holocausto nos montes que eu te indicarei. Você fala, calma. Depois de toda essa história, depois de pegar aquele homem vacilante e transformá-lo em um homem de fé, depois de fazer a promessa e entregar a promessa, Senhor, o Senhor vai pedir para que ele vá para um lugar, para que ali ele sacrifique o seu filho? Deus está dizendo exato.
O que é curioso nessa citação, nessa ordem que Deus dá para Abraão, é que ele não titubeia. Ele não tenta achar nenhum outro artifício. De todas as orientações que Deus tinha dado para ele, essa era a mais difícil. E o que é que ele faz? Abraão se levantou cedo pela manhã, preparou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, Isaque e o seu filho. Depois de contar a lenha para o holocausto, ele partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. Imagina o coração desse pai, indo até as árvores no fundo de casa, cortando, preparando o material para fazer uma lenha, onde ele vai usar para colocar em cima do altar, que ele vai amarrar o seu filho. Ele vai sacrificar o seu filho ali, colocando fogo nele. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe, e disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, que eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorar, nós voltaremos. Existia alguma coisa no coração de Abraão que dizia o seguinte: eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu vou dizer para vocês uma coisa, sabendo o que eu sei, do Deus que eu conheço, esse Deus que me chamou, eu não ouso desobedecer nenhuma de suas ordens, por mais doida que elas pareçam. E existia uma certeza no coração de Abraão, que aquele Deus que tinha prometido um filho para eles, que tinha entregue um filho para eles, iria guardar o filho deles. Ele diz: depois de adorar, nós voltaremos, eu e o rapaz. De alguma forma, Abraão cria em Deus de tal maneira que ele era capaz de obedecer uma ordem que para ele não fazia sentido, que para nós não faz sentido, mas ele estava disposto a confiar em Deus e no plano que ele tinha, ao invés de achar um jeitinho para fazer as coisas do jeito dele. Então Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou-a sobre Isaque, seu filho, enquanto o mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Ele pegou a lenha que ele cortou, colocou no seu filho e pediu para que ele continuasse o caminho. E seu filho, em um dado momento, pergunta: mas onde está o cordeiro? Ele diz: Deus há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando juntos. E quando eles chegaram no lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e ele arrumou a lenha. Ele amarrou Isaque, o seu filho, colocou sobre o altar, em cima da lenha. E ali ele estava pronto para sacrificar para o Senhor o seu próprio filho. Então Abraão estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, e o anjo do Senhor apareceu dos céus e disse: Abraão. Ele disse: sim, eu estou aqui. E ele respondeu: não estenda a mão contra o rapaz, não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme ao Senhor, porque você não negou dar para mim o seu filho, o seu único filho. Esse era o filho da promessa. Mas Abraão cria no Deus da promessa muito mais do que na promessa em si. Ele cria em Deus de tal forma que ele estava pronto para dizer: Senhor, literalmente, o meu filho está aqui, o meu filho é teu. O Senhor pode fazer com ele o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser que eu o sacrifique para o Senhor, eu vou sacrificá-lo para o Senhor. Porque eu prefiro confiar no Deus que me deu a promessa do que tentar dar um jeito para fazer a promessa acontecer. Esse filho não é meu, esse filho é teu. Se o Senhor quer de volta, aqui está, Senhor. Abraão, um homem fraco, pecador, vacilante como eu e você, aprendeu a crer no Senhor de tal maneira que ele não ousaria desobedecê-lo. De tal maneira que a sua obediência era evidência da sua profunda crença no Senhor. Nós não sabemos exatamente o que passava no coração de Abraão, o que dirá no coração de Isaque. Mas uma coisa nós sabemos, o autor de Hebreus nos diz, que pela fé, quando Deus o pôs à prova, ele ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. A sua crença em Deus era tão grande que ele era capaz de acreditar que ainda que aquele garoto morresse, Deus o ressuscitaria.
para que o propósito da aliança dele fosse cumprido. Ele estava pronto a entregar tudo, incluindo seu filho. Obedecer em tudo, incluindo em ocasiões que ele não concordava. Um homem como eu e você, um pai como eu e você, fraco, titubeante, mas convicto. Convicto do amor que ele tem por Deus. Em Abraão nós vemos que entregar os filhos ao Senhor demonstra o amor que nós temos por Ele. Deus não pediu para nenhum de nós sacrificar os nossos filhos. Deus não pediu para nenhum de nós uma experiência tão traumática de fé quanto essa. Mas a experiência traumática de fé que Abraão viveu nos ensina claramente que esse Deus que nos deu filhos, Ele espera que nós o apresentemos de volta para Ele. Que nós entreguemos os nossos filhos na mão do Senhor para dizer, é teu. E a entrega que nós fazemos revela o amor que nós temos por Ele. Você ama Deus mais do que você ama os seus filhos? Você ama o seu Deus que te chamou, que te salvou, que te redimiu, que te prometeu vida eterna. Esse Deus que transformou a sua vida, você ama mais esse Deus do que o seu filho dentro de casa? Porque se você ama o seu Senhor genuinamente, entregar os seus filhos nas mãos do Senhor, vai ser uma demonstração desse amor que você tem. Você estaria pronto de deixar o Senhor cuidar do futuro do teu filho por você? Por amor a Ele? Porque você confia nele? Você estaria pronto para deixar que o Senhor cuidasse dos próximos passos do seu filho? Sem tentar dar jeitinho para que ele seja parecido comigo ou more perto de mim? Você está pronto para entregar o seu filho para o Senhor, para que o Senhor cuide do seu filho como Ele cuida de você? Esse é o amor que nós precisamos ter por Deus. Um amor que olha para o nosso Pai e confia em quem Ele é. O Senhor nunca faltou nada com você, faltou? O Senhor nunca te desprezou. O Senhor nunca te abandonou. Por que você acredita que Ele faria isso com o seu filho? Mas tem outras histórias. Tem uma história de uma mulher nas Escrituras que sempre me chamou a atenção. A história de Ana. Você conhece a história de Ana, mãe de Samuel. Essa é a história de uma mulher que é fiel ao Senhor. Ela vem de um ambiente onde o seu lar era tóxico. Não sei se você sabia, mas nas historinhas das crianças, às vezes a gente não conta esse detalhe, mas Eucana, o seu marido, tinha 2 mulheres. E até o que a gente sabe, a outra era uma peste. Elas viviam em conflito, elas viviam em guerra. Dentro de casa era um caos. Ela se sentia amada por Eucana e desprezada pela outra mulher do seu marido. O ambiente hostil, ruim. E ela chorava por causa disso. Ela sofria por causa daquele ambiente nocivo. Ela vivia em um lugar tão tóxico que ela tinha sido consumida por tristeza. E talvez essa seja a história de algumas de vocês. Mulheres que vivem em ambientes tão tóxicos, que olham para a sua própria experiência com dor e sofrimento. E talvez você se identifique com ela. Porque essa mulher, num determinado dia, ela resolveu ir até o templo. E lá ela queria orar entregando a sua vida ao Senhor. Diante de todo o sofrimento que ela passava. E ele diz o seguinte, ela diz: Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da sua serva, e se te lembrares de mim e não te esqueceres das suas servas, mas me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Sobre sua cabeça não passará navalha, ele será dedicado ao Senhor. Se nos meios das minhas dores o Senhor me ouvir, Senhor, por favor me dá um filho. Mas se o Senhor me der um filho, eu quero dizer, esse filho que eu tanto espero, eu vou entregá-lo de volta para o Senhor, para que ele seja dedicado para ti. E como Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli, que era o responsável pelo lugar,
Pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. É o famoso pare de beber. Para, chega. Você passou do ponto. Imagina o tamanho da dor dessa mulher. Às portas do tabernáculo, às portas do local de reunião, chorando. Seus lábios se mexendo de dor e de tristeza, enquanto ela coloca o coração dela diante de Deus. E ela derrama suas dores diante do Senhor. Quem a via de longe achava doida, bêbada, e ela diz o seguinte: não se trata disso, meu Senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada, eu não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não tome a tua serva por mulher perversa. Eu estou orando aqui, até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. Essa mulher derramou o coração dela diante do Senhor. Ela disse: essas são as minhas dores, esses são os meus sofrimentos. Então o profeta, entendendo o que estava acontecendo, ele disse: vá em paz, e que Deus de Israel conceda o que você pediu. E ela disse: eu espero que a tua serva encontre favor aos teus olhos. Ela seguiu o caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Ele estava dias sem comer nessa ocasião. E na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram ao Senhor, voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, e assim Ana engravidou. E observe essa expressão: no devido tempo ela deu luz a um filho, a quem deu o nome de Samuel. No devido tempo. Deus não estava atrasado. Deus não tinha esquecido dela. No tempo exato, no tempo devido, Deus trouxe para essa família um menino, um filho. E o coração dessa mãe continuava com o firme propósito de devolver para o Senhor o filho que ela tinha recebido. Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e apresentarei ao Senhor, e ali ele morará para sempre. Essa mãe, no meio das suas dores, do seu sofrimento, ela estava pronta para devolver e entregar para o Senhor o seu filho tão amado, o seu filho tão querido, o seu único filho. E depois de desmamá-lo, ela levou um menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, um efã de farinha, um odre cheio de vinho. Ali eles sacrificaram o novilho e o levaram o menino a Eli, que cuidaria dele. E chegando diante de Eli, ela disse: tão certo como vive o meu Senhor, eu sou a mulher que estive aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era esse o menino que eu pedia. O Senhor atendeu o pedido que eu fiz. Tudo o que eu mais esperava era que esse menino pudesse chegar aqui. Mas agora, eu dedico ele ao Senhor por toda a sua vida. E ali ela adorou o Senhor. Ela tinha todas as razões para ficar com essa criança, não tinha? Por todo o sofrimento que ela passava, por todos os desafios que ela tinha enfrentado, por todos os traumas que ela tinha vivido, pelo ambiente tóxico que ela vivia. Ela podia ter olhado para esse menino e falado: esse menino vai ser a minha salvação. Eu vou usar esse menino como escudo, porque quando ele crescer ele vai me defender. Ela poderia ter olhado para esse menino como se fosse alguma forma de cuidado para ela no futuro. Se algum dia esse lar se desfizer, talvez esse garoto seja a minha salvação. Talvez esse garoto possa me ajudar. Mas ela era uma mulher fiel. Ela entendia o que significava ser mãe. Ela sabia que o seu filho estava com ela por um período de tempo, mas não era dela. Ela disse que o menino seria dedicado ao Senhor. E ela entregou. Ela entregou os seus filhos na mão de Deus e disse: faz com ele o que o Senhor achar melhor. Porque o seu plano é melhor que o meu plano. E entregou o seu filho. Talvez nenhum de nós tenha um histórico familiar tão tóxico. Talvez nenhum de nós tenhamos uma situação em que nós precisemos entregar os nossos filhos para alguém em algum lugar. Mas aquilo que ela faz aqui ensina algo muito importante sobre como nós devemos ver os nossos filhos. Os nossos filhos não são nossos.
Os nossos filhos são do Senhor. E nós vamos precisar entregar os nossos filhos para o Senhor. E com Ana nós aprendemos que entregar os nossos filhos ao Senhor demonstra que esse nosso desejo de ver os nossos filhos a serviço dEle. Ao invés de olhar para o seu filho como um projeto utilitarista, para dizer, esse filho me serve, esse filho faz coisas por mim, ela olhava para o seu filho e dizia, esse é um garoto que vai ser um homem usado nas mãos do Senhor. Prefiro que ele seja entregue nas mãos de Deus, para ser treinado por um profeta, para se tornar um profeta, para que ali ele esteja a serviço do Senhor, porque mais importante os propósitos de Deus para a vida dele do que os meus propósitos para os meus filhos. Entregar os nossos filhos nas mãos do Senhor é dizer, Senhor, nós confiamos que o Senhor pode levar o nosso filho para o campo missionário, se o Senhor quiser. Entregar os nossos filhos na mão do Senhor é dizer, Senhor, se o Senhor quiser fazer desse garoto um pastor, que o Senhor faça. Se o Senhor quiser fazer dessa menina uma serva do Senhor para ser usada como missionária em qualquer lugar do mundo, o Senhor pode levar a minha filha. Colocar os nossos filhos nas mãos do Senhor é dizer, Senhor, o futuro é teu, o plano é teu, os meus filhos são teus, o Senhor faz com eles o que o Senhor quiser. Se for para que eles sejam missionários em países fechados, onde cristãos morrem perseguidos, que seja, porque é melhor o teu plano que o meu plano. Se for para eles viverem sofrendo as dores do ministério, que seja o teu plano para a vida deles e não o meu plano. Nós entregamos os nossos filhos nas tuas mãos, para que o Senhor faça com eles o que o Senhor quiser. E a terceira história que eu quero contar para vocês é da Isa e do Zeke. Na verdade, eles não são americanos, parece assim porque não cabia no slide. Era Isabel e Zacarias, era muito grande o nome. Ia ficar muito feio, eu gosto de coisas bonitinhas, brincadeira. Mas Isabel e Zacarias eram um casal piedoso. Diferente dos outros dois exemplos, esses eram pessoas que viviam com o Senhor. Eles estavam dedicados ao Senhor. Eles viviam uma vida de dedicação ao Senhor. Aliás, quando a Escritura conta a história deles, nós ficamos surpresos. Nós vemos que no dia de Herodes, o rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Sacerdote é alguém que está a serviço de Deus no templo. Esse homem servia como um representante de Deus no templo. Mas olha só, ele pertencia ao grupo sacerdotal de Abias, ou seja, não é qualquer sacerdote, é de linhagem fina. E Isabel, a sua mulher, que era descendente de Arão, ou seja, só descendência top. Eles vêm de tradições religiosas antigas de Israel. Eles são família, tudo ao que parece, uma família muito boa, uma família muito certa, que as coisas tinham acontecido de maneira muito boa. E olha só como eles são descritos. Ambos eram justos aos olhos de Deus, porque obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Fala, uau, isso sim é que é um casal crente. Esse aqui é um casal crente, ele é sacerdote. Ele é da linhagem de Arão. Os dois são obedientes. É isso que nós lemos. Tinha um problema, entretanto. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Os dois tinham um probleminha. Ela não podia ter filhos e ambos já estavam velhos demais. Talvez tenham passado a vida inteira levando uma vida piedosa diante do Senhor sem filhos. E talvez aqui esteja o segredo. Eles eram piedosos desse tanto porque não tinha filho. Talvez esse seja o segredo. Que depois que vem os pestinhas, a gente quer esganar os meninos. Brincadeira. Eles levavam a sério a sua função de pai e mãe e a sua vida de servos do Senhor. Mas um dia, o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. E quando Zacarias viu o anjo, ele ficou assustado e dominado pelo medo. E o anjo disse, não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Nós não sabemos por quanto tempo ele fez essa oração. Eu imagino que tendo passado a vida esperando por um filho, e que ainda em idade avançada, ele continuava esperando que isso fosse acontecer, eu ousaria dizer que ele tinha orado por toda a sua vida por isso.
Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e o seu nome será João. Ele será motivo de alegria, de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, porque ele será grande aos olhos do Senhor. Puxa vida, suas orações foram respondidas, a vida inteira orando por isso. Um anjo aparece para dar notícia. Ele diz, agora sim vai acontecer. É agora. E melhor, veio com aprovação divina antes de nascer. Imagina você ter um laudo de atestação divina de menino bom. Porque quando a gente tem filho, a gente não escolhe. Vem o que vier. Mas esse aqui está vindo com um atestado divino de, ó, esse menino vai deixar muita gente alegre. Esse menino vai fazer muita gente feliz. Era tudo o que ele esperava. Exceto que o seu coração, como o nosso, também titubeava. Em um dado momento, Zacarias pergunta ao anjo, como eu posso ter certeza disso? Eu sou velho, e minha mulher é de idade avançada. Eu acho bonitinho o modo como ele fala da esposa. Você percebeu que ele falou que ele é velho e ela é idosa? Você percebe que é antigo esse problema? Mas ele tinha tudo para dar certo, tudo. Fiel a vida toda, a oração a vida inteira. Finalmente o menino da promessa vai chegar. E a resposta de Gabriel é sensacional. Ele diz, eu sou Gabriel, eu estou sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para transmitir essas boas novas. Eu podia estar fazendo outra coisa, queridão. Eu estou sempre na presença de Deus. Mas agora você vai ficar mudo e não vai poder falar sobre o dia até que isso acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais se cumprirão no tempo devido. Essa expressão me chama muito a atenção. O Senhor não estava atrasado. O Senhor não tinha falhado com eles. Era o momento exato. Era o tempo devido. O Senhor vai cumprir a sua palavra. E ao completar o tempo de Isabel dar à luz, depois que tudo que tinha que acontecer, aconteceu, os vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor havia demonstrado, e eles se alegraram com ela, e ele vai ser um menino que vai demonstrar as misericórdias aos antepassados, e vai restaurar a sua santa aliança, e o juramento que o nosso pai Abraão tinha sido feito. Esse menino estava sendo visto com a redenção, processo de redenção do povo. Eles estão olhando para esse menino e lembrando das promessas que haviam sido feitas para Abraão, de uma grande nação, um grande canal de bênção para o mundo. Esse menino vai ser descendente, vai participar desse grande projeto de Deus. E é muito interessante que quando ele vai para o templo, apresenta o seu filho, e as pessoas querem dar para o menino o nome de Zacarias, porque esse era o nome do pai. Sem poder falar, ele escreve em uma pequena tábua dizendo, não, o nome desse menino vai ser João. E quando ele apresenta aquela tábua, então, ele volta a falar, ele começa a glorificar Deus por tudo o que Deus tinha feito por eles. A palavra do Senhor se cumpriu. No tempo dele, a palavra se cumpriu. E agora todos podem regozijar. E tendo recuperado a capacidade de falar, esse pai agora se volta para cantar. Ele escreve o cântico de Zacarias, o cântico no qual ele celebra o que Deus fez na vida deles. E no meio dessa celebração, ele diz essa frase, você, meu filho, você vai ser chamado profeta do Altíssimo, porque você vai diante do Senhor para preparar o caminho, para dar ao povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos pecados. Você, meu filho. Esse pai sabia que esse menino não era dele. Ele sabia que esse menino tinha recebido um propósito de Deus, para fazer o trabalho de Deus. E assim que ele volta a falar, ele canta dizendo, meu filho, você vai ser profeta. Você vai abrir o caminho do nosso Senhor. Muitos vão conhecer o nosso Deus e serão perdoados por causa do teu trabalho. É como se ele dissesse, Senhor, esse filho que o Senhor me deu é seu.
Esse filho que eu esperei a vida inteira receber. Esse filho que eu orei por toda a minha vida é teu. E nós aprendemos com esse casal piedoso, com seus problemas, que entregar os nossos filhos ao Senhor demonstra que a visão do reino tem prioridades na nossa família. Talvez Zacarias pudesse dizer para o seu filho: queridão, você nasceu numa linha de sacerdotes, de uma genealogia de sacerdotes, antigos sacerdotes do povo. Você vai ser sacerdote como o pai é. Mas não. Esse filho que Deus me deu, ele vai ser usado para o que Deus quiser. Ele veio para uma família de linhagem de sacerdotes, mas o Senhor o chamou como profeta. Vai ser profeta, meu filho. Talvez nenhum de nós tenha passado por experiências tão específicas quanto a de Isabel e Zacarias. Talvez nenhum de nós tenhamos passado a vida inteira fazendo essa oração. Mas é curioso observar que da mesma maneira que eles entregaram o filho dele, o filho amado, nas mãos do Senhor, nós podemos fazer a mesma coisa. Talvez a nossa história seja mais parecida com Abraão, que titubeou muito para aprender a obedecer. Talvez a nossa história seja muito parecida com a Diana, que sofreu muito no contexto de dependência do Senhor. Ou quem sabe uma vida de justiça, como esse casal. Mas o que todas essas histórias têm em comum é que de maneiras diferentes, os três entregaram seus filhos para o Senhor, para que o Senhor fizesse com eles o que o Senhor quiser. E em três histórias nós ouvimos, no momento exato, no devido tempo, na hora oportuna, o Senhor fez o que tinha prometido. O que nós aprendemos com essas três histórias? Nós aprendemos com essas três histórias que entregar filhos a Deus é um ato de fidelidade. É coisa de gente fiel a Deus. Entregar os filhos para o Senhor é coisa de gente fiel. Porque nós sabemos que os filhos não são nossos. E nós sabemos que eles não vão ficar com a gente para sempre. Que em algum momento nós vamos passar o bastão da vida. E eles vão seguir a vida. Mas é melhor que nós, pais, estejamos prontos para entregar os nossos filhos, o bastão da vida para os nossos filhos, depois que nós já tivermos os entregado nas mãos do Senhor. Nós não precisamos esperar o dia de sair de casa para falar: toma que o filho é teu. Nós podemos falar: toma que o filho é teu, antes dos nossos filhos nascerem. Ana fez antes de receber. Nós podemos fazer a mesma coisa. Nós não precisamos esperar grandes reviravoltas nos nossos filhos, para que eles se tornem pessoas rebeldes, para que então a gente lembre que a gente poderia tê-los dedicado ao Senhor. Nós podemos entregar os nossos filhos nas mãos do Senhor, a qualquer momento da nossa história. É por isso que eu disse que essa é a parte mais difícil. Porque os nossos filhos parecem tão nossos para o nosso coração, não é verdade? Eles parecem tão perto da gente, parte de nós, que nós acreditamos que eles são nossos como propriedades, e eles não são. Eles são do Senhor, eles são herança do Senhor. Nós somos mordomos da herança do Senhor. Mas nós precisamos aprender como Abraão, que entregar os nossos filhos ao Senhor significa que nós o amamos mais do que nós amamos os nossos filhos. Que o nosso desejo é ver os nossos filhos a serviço do Senhor, onde quer que o Senhor os leve. Entregar os nossos filhos nas mãos do Senhor significa que nossa visão do reino tem prioridade na nossa família. É possível que você já tenha escrito o futuro profissional dos seus filhos no seu coração. Eu gostaria de dizer para você que enquanto você planeja o futuro do seu filho, escreva a lápis. Faça o plano que você quiser. Não é ruim fazer planos, orientações, processos. Mas se você ama de fato o Senhor, e você quer ser uma família fiel a Ele,
você vai precisar entregar ao Senhor o seu filho, os seus filhos. E talvez Deus tenha que apagar algumas coisas do teu plano. E vai doer menos se você escrever a lápis. Porque se você já escreveu a caneta, vai dar um trabalhinho para o seu coração entender que o seu filho não é seu, que o seu plano para o seu filho não te pertence. Que você tem que entregar nas mãos do Senhor o seu filho, os seus filhos e o futuro deles. Lendo o livro da Elizabeth Elliot, tem uma frase, uma parte que mexeu bastante comigo, que ela descreve quando Peter estava saindo de casa. Estava prestes a sair de casa no seu emprego distante do lar, e sua mãe caminha até ele, um pequeno portão de ferro. E olha só a frase que ela diz. Ela diz: não esqueça o seu versículo, meu garoto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Há muito tempo eu coloquei você nas mãos do Senhor. Eu não o descartei. Ele vai cuidar de você. Não se preocupe. Essa frase me corta o coração. Há muito tempo eu coloquei você nas mãos do Senhor. Muito antes dessa criança sair de casa, esse filho já estava entregue. Muito antes dele sair de casa, ele já estava nas mãos do Senhor. Essa é a parte mais difícil. E meus irmãos, nós podemos fazer isso hoje. Nós podemos entregar os nossos filhos, os que estão com a gente e os que estão por vir. Entregar para o Senhor e dizer: Senhor, nós amamos o Senhor mais do que amamos a nós mesmos. Mais do que nós amamos os nossos filhos. Por isso, toma, Senhor, o meu filho é teu. Nós podemos fazer isso porque nós queremos ser fiéis a Ele. Por isso eu gostaria de terminar essa série fazendo um desafio para você que é pai. Eu gostaria de desafiar você que é pai, que deseja entregar os seus filhos na mão do Senhor e que deseja fazer um compromisso de entregar os seus filhos. Não importa quais sejam os desafios que venham à frente, não importam quais são as direções que o Senhor vai dar para os nossos filhos. Entregar nas mãos do Senhor e dizer: se o Senhor os quiser no reino, servindo como missionários, líderes e pastores dessa igreja, os meus filhos são teus. Eu gostaria de desafiar você a ficar de pé e dizer: esse desafio eu quero realizar diante do Senhor, na dependência dEle. Fique de pé e eu quero orar para vocês antes de encerrar. Se você tem esse desejo de fazer com que os seus filhos sejam entregues na mão do Senhor, para que os nossos filhos sejam os próximos herdeiros dessa promessa de Deus de levar esse evangelho adiante, que nós os entreguemos nessa manhã ao Senhor. E eu gostaria de perguntar para vocês, filhos, vocês que estão aqui, você olha para alguns dessas pessoas que estão de pé aqui, que são seus pais estão de pé, eu queria que vocês se juntassem a eles. Eu gostaria que vocês estivessem como família. Vocês estão com os filhos novos no Minifonte, a gente vai orar com eles depois, mas se você tem seus pais aqui, eu gostaria que você aproveitasse esse tempo, nós queremos orar junto com vocês. Atrás de você. Nosso desejo, meus irmãos, é que os nossos filhos sejam os próximos discipuladores, de seguidores de Cristo Jesus. O nosso desejo é que os nossos filhos sejam a próxima geração de gente que vai dizer: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Nós sabemos que a vida deles tem muita coisa para acontecer, mas que no que depende de nós queremos que os nossos filhos estejam entregues nas mãos do Senhor. Vamos orar?
Senhor Deus, hoje nós estamos colocando nas Tuas mãos os nossos filhos, porque de fato eles são Teus. Nós confiamos mais no Teu amor, mais na Tua provisão, mais na Tua direção do que nós confiamos em nós mesmos. Nós confiamos mais na Tua graça, mais no Teu cuidado, mais na Tua provisão, do que qualquer seguro de vida que a gente possa fazer, do que qualquer plano de saúde que a gente possa oferecer. O Senhor é quem cuida das nossas vidas, é o Senhor quem nos protege, é o Senhor quem cuida dos nossos filhos, Senhor. Hoje os nossos filhos, Senhor, estão sendo colocados diante de Ti, para que o Senhor cuide deles e leve o Senhor para onde o Senhor achar que tem que levá-los. Senhor, se o Senhor vai levantar dessa igreja servos do Senhor, homens e mulheres que Te amam e que levam o reino à frente. Se o Senhor quer levantar isso através dos nossos filhos, nós queremos dizer: Senhor, pode levar para onde o Senhor quiser, para fazer o trabalho que o Senhor desejar, porque nós preferimos o Teu reino, os Teus propósitos, nós preferimos, Senhor, os Teus planos. Usa, Senhor, as nossas famílias para criar filhos modelados pelo Teu reino, que anseiam por ver o Teu reino ser manifesto. E, Senhor, usa os nossos filhos. Nós entregamos os nossos filhos, mostrando o amor que temos, como Abraão fez, Senhor. Nós fazemos como Ana e dedicamos ao Senhor para que o Senhor use a vida deles. Nós fazemos como Zacarias, Senhor, e Isabel, nós entregamos nas Tuas mãos para que os nossos filhos sejam usados por Ti como o Senhor achar que tem que usá-los, Senhor. Nos ajuda a criar filhos que são herdeiros dessa herança inabalável que o Senhor nos concedeu. Que eles sejam propagadores do Teu Evangelho, que eles sejam, Senhor, homens e mulheres que no futuro vão entregar os filhos deles também. Cuida da nossa igreja, Senhor, porque nós somos fracos. Nós temos dúvidas, nós titubeamos, nós não cremos. Mas permita, Senhor, que quando nós olharmos para a nossa história, como velhinhos lá na frente, que a gente possa olhar para trás e ver que o Senhor cuidou de nós, que o Senhor amparou as nossas decisões e que o Senhor conduziu a nossa vida nos nossos erros, nos nossos fracassos, Senhor. Mas ainda assim o Senhor fez a Sua vontade em nós. Usa, Senhor, a nossa igreja para honra e glória do Teu nome. Usa os nossos filhos para honra e glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar.